Martelo batido. E na noite de ontem, o Flamengo recebeu a resposta que aguardava, fundamental para planejar a temporada de 2026. Eu vou falar sobre isso, vou comentar também sobre uma saída no departamento médico do Mengão, vou falar sobre Neymar e atualizar a situação do jogador envolvendo o Flamengo. Vou falar do presidente BAP, que pretende contratar os profissionais do Catar para cuidar do gramado do Maracanã. Eu vou deixar você por dentro de tudo o que está acontecendo e movimentando o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito Inscreva-se. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito no canal, na humildade, na moral, eu te peço, se inscreva no canal, ative o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar demais a gente. Bom, como vocês podem ver, estou de volta à minha simples residência, graças a Deus, depois de uma temporada de muitas viagens e dessa ida ao Catar ter sido uma viagem muito cansativa, muito desgastante do ponto de vista profissional. Agora, manter vocês informados de tudo o que está acontecendo no nosso Mengão. Bom, deixa eu iniciar o vídeo falando sobre o presidente BAP, porque a informação que saiu no Coluna é que o BAP quer contratar especialistas em gramados do Catar para atuar no Maracanã. Uma das coisas que impressionou o departamento de futebol do Flamengo durante esse Mundial de Clubes foi justamente isso, né? O gramado, a qualidade do gramado, tanto no CT Al Rechal, onde o Flamengo realizou os treinamentos, quanto no estádio Hamad Bin Ali, com um gramado em perfeição absurda. Óbvio que lá no Catar existem muito menos jogos do que aqui no futebol brasileiro. É evidente que no Catar você tem menos partidas, o gramado é menos exigido do que é exigido aqui no futebol brasileiro. Porém, lá você tem a questão do deserto, o clima desértico o tempo todo, e mesmo assim o gramado se mantém em uma condição impecável. O Flamengo gostou muito do que viu por lá e quer trazer os técnicos que cuidam da grama lá para cuidar da grama aqui no Maracanã. Tomara que dê certo, tomara que o Flamengo consiga viabilizar isso. Por falar em técnico, por falar em profissionais, deixa eu comentar sobre uma saída. Não é exatamente uma demissão, porque o contrato está se encerrando e não será renovado. Eu estou falando de Cláudio Pavanelli, ele que é responsável pela parte científica e fisiológica do Flamengo. Ele tinha 1 ano de contrato, válido até o final deste ano. O contrato está acabando e não será renovado. Vale lembrar que o trabalho de fisiologia neste ano de 2025 foi muito relevante. Foi o ano em que o Flamengo teve menos lesões, conseguiu fazer um controle de carga mais eficiente nos jogadores, tanto que tivemos o melhor ano do Arrascaeta, o prime do Arrascaeta nesta temporada. Por quê? O Flamengo conseguiu integrar o departamento médico com o departamento de fisiologia, controlar carga, controlar peso de treino, controlar intensidade, controlar minutagem em campo e assim extrair o melhor de cada atleta. O departamento médico e o departamento de futebol fizeram uma análise, levantaram alguns dados e decidiram não renovar o contrato com Cláudio Pavanelli, que está de saída do Mengão e devem acontecer mais algumas outras saídas nesse final de ano. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora de martelo batido, porque para o Flamengo é muito importante essa decisão que foi definida ontem, a data da partida entre Lanús e Flamengo, Flamengo e Lanús, pela Recopa Sul-Americana. Lanús e Flamengo será na quinta-feira, dia 19 de fevereiro, um dia depois da quarta-feira de cinzas, né? Quarta-feira de cinzas é dia 18, o carnaval é dia 17, e na quinta-feira, dia 19, Lanús e Flamengo. Depois, no dia 26 de fevereiro, tem o jogo da volta no Brasil entre Flamengo e Lanús, partida que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. É jogo de ida e jogo de volta, quinta-feira, com transmissão exclusiva da ESPN. Uma outra coisa que eu preciso comentar com vocês sobre a Recopa Sul-Americana é que é uma excelente oportunidade de a gente já começar o ano colocando 2 troféus na prateleira. Supercopa no dia 24 de janeiro e Recopa no dia 26 de fevereiro. Então é a gente correr, trabalhar forte na pré-temporada, organizar, ajustar e alinhar o time para já buscar essas 2 taças, que para nós assim, para iniciar a temporada, realmente será muito positivo. Bom, deixa eu falar sobre o Neymar agora, porque ontem saiu a informação de que o Flamengo estaria monitorando a situação do Neymar, que o clube estaria observando de longe como estava a questão, se realmente ele iria renovar com o Santos.
E a informação que saiu no jornal Marca, inclusive, é que os jogadores do Flamengo teriam pedido à diretoria para que o Neymar fosse contratado. Com qual objetivo? Tentar recuperar o jogador para a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo que vai acontecer no meio do ano, e o técnico Carlo Ancelotti já afirmou que o Neymar só será convocado se estiver em condições físicas para disputar uma Copa do Mundo. E aí os jogadores do Flamengo chegaram à diretoria, segundo o jornal Marca, e pediram para contratar o Neymar para tentar dar ao jogador uma chance de se recuperar melhor, de jogar melhor também, de estar em melhores condições para poder ir a essa Copa do Mundo, que com certeza será a última da sua carreira. Bom, eu entrei em contato com várias pessoas do futebol do Flamengo. Óbvio que de ontem para hoje, o pessoal estava retornando de Doha, o Boto estava indo para Portugal, o Felipe estava indo para a Espanha, então assim não dá para falar com muita gente. Mas o que todas as pessoas com quem eu falei confirmaram foi o seguinte: neste momento não existe nada de negociação. Só me disseram assim: negociação não tem, não existe nenhuma negociação. Mas aí o que eu vou dizer é que a própria matéria do jornal Marca já dizia que não havia negociação. Dizia que o Flamengo estava apenas monitorando a situação e que existia um pedido por parte dos jogadores. Em nenhum momento o jornal Marca afirmou que havia negociação ou algo concreto. O tempo todo o jornal dizia que o Flamengo acompanhava a situação. Vamos ver se o Flamengo vai avançar, se vai levar isso adiante, se vai ou não abrir uma negociação para tentar trazer o Neymar para 2026. Também existe a questão do salário, a situação dele no Santos. São muitos pontos que precisam ser analisados, muitas coisas que precisam estar dentro dos conformes. Vamos aguardar para ver como tudo isso vai se desenrolar. Uma outra situação que eu preciso comentar com vocês é que o Flamengo retornou ontem. Chegou aqui no Rio por volta de 10h30 da noite. Nem todos os jogadores retornaram. Dos 25 atletas que estavam no Catar, apenas 15 voltaram. 10 jogadores já entraram de férias direto de lá mesmo, já foram curtir o descanso saindo de Doha. O técnico Felipe Luiz também não voltou com a delegação, foi para a Espanha, onde a esposa tem família. O José Boto também seguiu direto para Portugal. Quem voltou acompanhando a delegação foi o presidente Luiz Eduardo Batista e outros membros da comissão técnica e do staff do futebol. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para nós que você se inscreva, ative o sino e deixe o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho e contribui demais para o nosso crescimento. É claro que agora, nesse período de janela de transferências, nós estaremos sempre de plantão, sempre com o objetivo de manter você bem informado de tudo, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu.